Oi, pessoal. Então, vamos dar início a mais um Desmistificando o Espiritismo. Hoje a gente começa o nosso 11º episódio, iniciando o livro 2º do Livro dos Espíritos. Esse livro é chamado Do Mundo Espiritual ou dos Espíritos. E ele é bem mais longo do que o primeiro, são 11 capítulos, né? E nesse segundo livro vão ser tratados dos aspectos que envolvem o que são os espíritos, a existência dos espíritos, o mundo espiritual, sobre o ciclo de reencarnação e como se organizam os espíritos do lado de lá, vamos dizer assim, né? Então, hoje, esse episódio vai tratar do capítulo 1º, né, o capítulo chamado Espíritos, onde o Kardec começa a explicar sobre a natureza dos espíritos. Então, vamos lá. Para deixar claro para vocês, esses capítulos mais longos, eu vou quebrar eles em 2 ou 3 partes, tá bom? Então, vamos dar início com a primeira sessão, que é chamada Origem e Natureza dos Espíritos. Ela começa com a pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora o mundo material. E aí o Kardec faz uma nota, né? Ele fala: a palavra espírito é empregada aqui para descrever as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Porque em algum momento ele estava usando a palavra espírito para falar da inteligência universal, né? Do espírito no sentido da divindade. E agora aqui ele está deixando claro que ele está usando a palavra espírito para designar os espíritos, né? Os indivíduos. 77. Os espíritos são seres diferentes, distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e por isso chamados filhos de Deus? Então a pergunta é: nós somos uma coisa separada da divindade ou nós somos pedacinhos da divindade? Aí o Espírito responde: meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não o próprio homem. Vocês sabem que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. O Espírito de Deus vai falar assim: eu já falei para vocês, né? Não, nós não somos um pedaço de Deus, nós somos criados por Ele. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí o Espírito responde: às vezes eu falo o Espírito, mas eu estou querendo dizer o Espírito está respondendo naquele momento, né? Porque obviamente não são todos eles respondendo ao mesmo tempo, então em cada lugar tem um, né? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Vocês podem dizer que não tivemos princípio, se por isso entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Está aí o mistério. Então, o que ele fala é: olha, se vocês querem dizer que o ser humano é eterno, né, que nós, espíritos, somos eternos, no sentido que sempre houve espíritos, porque Deus desde sempre vem criado, tudo bem. Ele fala: se é isso que vocês querem dizer, tá tudo bem. Mas se você está falando que cada espírito é eterno, não é. Essa é a resposta, né? 79. Visto que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poderá-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? A resposta é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. E aqui vem aquela nota do Kardec do começo, né? Ele fala: olha, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Quer dizer, o princípio inteligente, se você pensar no universo todo, em tudo que existe, o princípio inteligente é a soma de todos os espíritos, que não é Deus.
a criatura que é supremamente inteligente, né? E os corpos são a individualização do princípio material, quer dizer, o princípio material existe por todo o universo e pequenas porções deles podem formar os corpos. Então ele tenta deixar claro isso, olha, o princípio inteligente é formado por todos os seres inteligentes, todos os espíritos, é basicamente isso que ele está falando. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? E ele responde, é permanente, isso é, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, Deus está criando espíritos o tempo todo. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Essa é uma pergunta interessante, né? Ele quer saber se os espíritos surgem sozinhos ou se surge um pedaço de um outro espírito, né? Se um espírito dá forma a partir dele o outro. Aí a resposta é, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas eu repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então o Espírito está falando, olha, até para a gente que está respondendo para vocês, a gente não tem essa resposta clara. Como é que surge um Espírito? 82. É correto dizer que os Espíritos são imateriais? Ou seja, não são materiais? Aí o Espírito responde, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, porque vocês devem compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, ou seja, no seu estado mais puro, né? Mas sem nada para comparar, sem analogia para vocês. E é tão etérea, quer dizer, ela é tão sutil, né, que não pode ser percebida pelos seus sentidos. Aí o Kardec comenta, dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo, ou seja, é diferente de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz, né, para explicar o que é a luz e os seus efeitos. Um cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Você está falando assim, olha, eles não conseguem explicar exatamente para a gente do que o espírito é feito, porque não tem nada parecido para a gente comparar. Ele fala, então, é como se uma pessoa que nunca foi capaz de perceber a luz com os olhos tentar descrever as características da luz. Né? Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. O Kardec fala, então, do mesmo jeito, a gente não tem sentidos físicos para perceber, né, os espíritos sem ser na matéria. Então é como se a gente fosse cego para eles. Não podemos defini-los senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então aí deixa claro que não dá para entender exatamente como que é. 83. Os espíritos têm fim? A gente compreende que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um fim. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, não se separa e volta à massa da qual saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Aí o Kardec fala assim, mas viu, então os espíritos têm começo, mas não tem fim? Como que é isso? A gente não acaba? E o espírito responde, há muitas coisas que vocês não compreendem porque a inteligência de vocês é limitada. Mas isso não é razão para vocês repelirem essas coisas. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante compreende tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então o espírito deixa bem claro, olha, tem mais coisas, mas não adianta explicar para vocês agora, vocês não têm como entender. E a gente meio que tem que aceitar isso, né? Bom, vamos lá então, nós vamos começar a sessão Mundo Normal Primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas.
85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual, que existe antes e sobrevive a tudo. 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Ou seja, se o mundo aqui corpóreo, o mundo material não existisse, faria diferença? Isso afeta o mundo espiritual? Ele poderia deixar de existir? Essa é a pergunta. A resposta é sim. Eles são independentes. E apesar disso, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Quer dizer, eles são independentes, um pode existir independente do outro, mas eles interagem o tempo inteiro. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita, quer dizer, uma região bem definida no espaço? Aí ele responde: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar, ou seja, o tempo todo ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vocês, sem que vocês saibam, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve, que Deus usa, para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões que são interditadas aos menos adiantados. Então, quer dizer, tem lugar que não é qualquer espírito que pode ir, Então, alguns espíritos podem ir mais para qualquer lugar, outros não. Próxima sessão chama Forma e Ubiquidade dos Espíritos. O que é ubiquidade? Ubiquidade é a característica de estar em todo lugar. É mais ou menos como onipresença, mas não como Deus, sabe? No sentido de assim, estão por todos os lugares, Questão então 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aí o espírito responde: aos olhos de vocês, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se vocês quiserem chamar assim, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí tem 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Aí ele fala: para vocês, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. E aí o Kardec faz um comentário, ele fala: geralmente se representam os gênios, no sentido de espíritos, com uma chama ou estrela na fronte, no rosto. É uma alegoria que lembra a natureza de essência dos espíritos. Eles a colocam no alto da cabeça, porque é aí que está a sede da inteligência. Então, eles falam da forma como é representado em figuras e tal, Que sempre tem uma luz, ou uma estrela, ou uma chama na frente do rosto, querendo falar que tem a ver com essa luminosidade e coloração dos espíritos. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Ele fala sim, mas com a rapidez do pensamento. Quer dizer, eles levam algum tempo, não é instantâneo, mas é tão rápido quanto o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? O espírito responde: o pensamento está em alguma parte, a alma também está lá. Porque é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, quer dizer, uma característica, 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente, quer dizer, de repente transportado ao lugar onde quer ir? E aí o espírito explica: ambas as coisas, as duas coisas. O espírito pode perfeitamente, se quiser, se dar conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos purificada. Então, o que ele quer dizer é que o espírito perceber que ele está indo de um lugar para o outro ou não tem a ver com a vontade dele e com o grau de pureza dele. Então, se ele precisa, ele vai. Se ele quer ou precisa tomar ciência e ir percebendo o caminho, ele também pode. 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Aí ele fala: não.
Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, que eu falei aquela hora. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Aí o espírito explica. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vocês veem o Sol? É somente um. No entanto, ele se irradia em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então ele deixa bem claro, né, que o espírito pode se manifestar ao mesmo tempo em vários lugares, mas ele está se projetando de certa forma, né? 92A. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Aí o espírito fala, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E o Kardec explica aqui no final. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha. Uma centelha é uma chama, né, uma faísca, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda um homem, ou seja, ainda assim é como um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Aí o próximo item chama perispírito. 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como querem dizer alguns, está envolvido numa substância qualquer? Aí o espírito explica. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para você, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, porém, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí o Kardec complementa, né? Assim como o germe, né, de um fruto é envolvido pelo perisperma, está falando de biologia, está fazendo um exemplo de biologia. O espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, pode se chamar perispírito. Então ele fala que eles deram o nome de perispírito, fazendo essa comparação com uma semente, por exemplo, ou com uma fruta, enfim, né, com alguma coisa, querendo dizer que é o que recobre o espírito, no caso. 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial, né, essa sua cobertura semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como vocês mudam de roupa. 94A. A pergunta do Kardec. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, usam um perispírito mais grosseiro? Aí o espírito responde. É necessário que se revistam da vossa matéria. Nós já dissemos isso. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E o espírito responde, sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, ou seja, acordados, e que pode tomar uma forma visível e mesmo palpável, ou seja, que dá para pegar, né? Que é o caso das materializações, né? E aí vem o próximo item. Diferentes ordens de espíritos. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Aí responde, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E o espírito explica, olha, o olho é meu. Seu número é ilimitado, porque não há, entre essas ordens, uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Ou seja, fala assim, olha, não tem uma linha que passa, não tem uma categoria que encaixa aqui ou ali, é gradual.
Então você pode dividir do jeito que você quiser, você pode picotar essa divisão como você quiser. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Isso é o Espírito explicando. Na primeira ordem, serão colocados os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Então ele é bem claro, né, explicando que a gente basicamente é assim, tem os espíritos que ainda estão bem ignorantes, tem aqueles que já aprenderam que o foco tem que ser no bem, e tem os que alcançaram a evolução completa e chegaram até onde é possível chegar. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Aí ele fala, eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, quer dizer, conhecimento, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. E questão 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Aí ele fala, não. Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal, quer dizer, se alegram no fazer o mal. E ficam satisfeitos quando encontram ocasiões de praticá-lo. Há também os espíritos levianos, ou estouvados. Essas palavras querem dizer basicamente sem responsabilidade, irresponsáveis, alguma coisa assim, tá? Mais astuciosos do que maus, que se comprazem, ou seja, que tem prazer antes na malícia do que na maldade, encontrando prazer em enganar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Ou seja, ele fala, olha, tem alguns que são realmente ruins, mas tem uns que são, né, irresponsáveis e que não se portam muito. Então que eles gostam de aprontar. E aprontar não é no sentido só de fazer aprontar com a gente, mas de tomar conta da situação, dizer que eles podem, ou mostrar que eles têm controle. É basicamente isso que ele quer dizer. Mas eles não são necessariamente ruins com o desejo do mal, eles só querem mostrar que eles podem. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou dividir esse capítulo em mais de um bloco, porque a gente fica com capítulos muito longos, porque são capítulos mais longos mesmo que a gente vai tratar a partir de agora. Então, sempre que for necessário, eu vou quebrar em 2 ou 3 vídeos, tá bom? Então, próximo episódio, a gente entra com as classificações dos espíritos segundo a organização que o Kardec preparou, e depois tem mais algumas explicações que os espíritos dão sobre a forma que as pessoas olham e como se classificam esses espíritos, para a gente fechar esse capítulo. Então, muito obrigado, até já!